O BATV está de volta, agora de Salvador, para todo o estado. Hoje e amanhã, o BATV vai entrevistar os dois candidatos que disputam este segundo turno pelo governo da Bahia. As ordens dessas entrevistas foi definida por sorteio e hoje o nosso convidado é o candidato ACM Neto do União Brasil. Candidato, boa noite. Boa noite, Sodak. Boa noite a todos que nos acompanham aqui ao vivo no BATV. Seja bem-vindo ao BATV. Muito obrigado. Por favor, se posicione no seu púlpito. Candidato, essa nossa entrevista ela vai ter a duração de 15 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. No primeiro turno, quase todas as pesquisas apontavam o senhor com larga vantagem sobre o seu oponente. Mas nas urnas o resultado se inverteu. O senhor perdeu em 351 dos 417 municípios do estado, embora sua campanha tenha percorrido em mais de 300 cidades. O que o senhor acha que aconteceu, candidato? O eleitor do interior não aprovou as suas propostas? Boa noite, Sodak, mais uma vez. Uma alegria estar aqui no BATV e ter a oportunidade de me dirigir a todos os baianos que nos acompanham nesse momento. Eu acho que o principal recado das urnas no primeiro turno, no dia 2 de outubro, foi o desejo dos baianos pela mudança. A grande maioria do eleitorado do nosso estado votou pela não continuidade daqueles que nos governam há 16 anos. Portanto, optou por um projeto diferente, por um projeto de mudança. O segundo turno nos dá exatamente a possibilidade de um confronto direto, eu e o candidato Jerônimo Rodrigues, apesar de que, infelizmente, ele não tem aparecido para esse confronto. Tenta se esconder atrás de um número. Mas eu tenho certeza que agora o eleitor baiano vai ter a oportunidade de comparar de perto a história, a trajetória, o currículo, as propostas e o preparo de cada um de nós dois. E é o que eu tenho pedido aos baianos na minha caminhada pela Bahia. Você citou, já percorri mais de 300 municípios em nosso estado. Hoje eu tenho um diagnóstico completo dos principais problemas da Bahia e um plano de governo que me permitirá, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, ser um governador à altura dos sonhos e da expectativa do povo baiano. Candidato, em 2020, quando prefeito de Salvador, o senhor tinha 75% de aprovação da população. Mas no primeiro turno da eleição, o senhor fez cerca de 52% dos votos na capital. Como é que o senhor avalia essa discrepância nos percentuais? Olha, Sodak, primeiro não dá para comparar as realidades, né? Eu, com muito orgulho, posso dizer aos baianos que transformei a realidade de Salvador. Fui prefeito da capital por 8 anos. 8 anos consecutivos, escolhido o melhor prefeito do Brasil. Em 2016, na minha reeleição, eu me reelegi com 74% dos votos. Em 2020, mais uma vez fui testado e as urnas elegeram Bruno Reis, atual prefeito da capital, como o mais votado de todas as capitais do Brasil. Então, o meu trabalho foi testado e aprovado. A prova disso está também na eleição desse ano, porque se nós fizéssemos um recorte apenas em Salvador, eu teria vencido as eleições já no primeiro turno, porque a população de Salvador conhece o meu trabalho, sabe como eu fui como gestor da capital, sabe que eu estou preparado para ser governador da Bahia. Aliás, andando por muitos lugares do nosso estado, as pessoas me param e dizem assim: Neto, a gente quer que você faça pela Bahia o que você fez por Salvador. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai ganhar ainda maior amplitude nesse segundo turno. E nós vamos sair vitoriosos quando importa. Porque, já que o baiano decidiu que a eleição tem que ser resolvida em 2 turnos, será no dia 30 de outubro que o baiano vai decidir o seu futuro. E eu não tenho dúvida que, mais uma vez, assim como aconteceu no primeiro turno, vai prevalecer o desejo de mudança, de dizer que já deu para esse grupo que governa a Bahia há 16 anos. Já tiveram muitas oportunidades. A mudança, neste segundo turno, só tem um caminho, que é com o voto no 44 e com a nossa eleição para o governo do estado da Bahia. Candidato, no primeiro turno, o senhor não declarou apoio a nenhum candidato. O senhor acha que isso influenciou no resultado? E agora, o senhor ainda pode vir a apoiar algum candidato a presidente? Olha, Sodak, vamos lá. Primeiro, que o eleitor é livre. Ele pode escolher o candidato a presidente que ele quiser. Até no primeiro turno, houve, da parte dos nossos adversários, uma tentativa de confundir os eleitores. Eu chegava no interior, muita gente parava e me perguntava: Neto, é verdade que se eu votar no governador de um partido e no presidente de outro partido,
o voto do presidente vai ser anulado? Eu dizia, claro que não. É uma oportunidade que eu tenho agora de me dirigir diretamente a vocês. Você pode votar no presidente que você quiser. O primeiro voto é o voto do governador, é o voto no 44, você confirma. Depois, você escolhe o seu presidente, o presidente do seu coração, o presidente da sua esperança. Eu tenho dito aos baianos e reafirmo neste segundo turno, estou preparado para governar o estado da Bahia com o presidente que foi escolhido pelo Brasil no próximo dia 30. Fiz isso em Salvador. Muito mais importante do que qualquer palavra é o nosso exemplo. Durante 8 anos, governei Salvador com 3 presidentes diferentes. Primeiro era Dilma Rousseff, do PT. Depois Michel Temer, do PMDB. E por último, Jair Bolsonaro. Isso não trouxe nenhum prejuízo à capital. Nós conseguimos fazer todo o trabalho de transformação na cidade. Por quê? Porque eu tenho experiência e espírito público. E é com essa experiência que eu digo ao eleitor que aquele que for o escolhido para ser o próximo presidente da República terá em mim, caso eu seja eleito governador, um parceiro. Nós vamos construir as pontes. Acabou a eleição, desfaz o palanque e trabalha para toda a população. Eu não vou pedir o título de eleitor para saber quem votou ou não votou em mim. Eu vou trabalhar por todos os baianos e vou trabalhar ao lado do próximo presidente da República. Candidato, o senhor tem criticado a ausência do seu adversário nos debates neste segundo turno. Mas no primeiro turno, o senhor só compareceu a um debate, o último, realizado aqui na TV Bahia. Por que o senhor mudou de posição? Olha só, Daqui, primeiro que participei aqui do debate da TV Bahia, que eu considerava o mais importante debate do primeiro turno. Segundo, são realidades bem diferentes. No primeiro turno, nós tínhamos 4 candidatos ao governo do Estado. E aqui na própria TV Bahia, quem assistiu o debate pôde ver o jogo combinado entre eles. Agora não, somos apenas eu e Jerônimo, tete a tete, olho no olho. O eleitor tem o direito de acompanhar o candidato. O eleitor tem o direito de saber o que cada um pensa. O Jerônimo, ele se esconde atrás de um número, tentando esconder a sua história, tentando esconder que foi secretário de Desenvolvimento Rural e extinguiu a EBDA, a empresa que dava apoio ao pequeno produtor, tentando esconder que foi secretário de Educação da Bahia e deixou a educação da Bahia em penúltimo lugar do Brasil em qualidade de ensino. Então, observe, o sujeito é agrônomo e foi um péssimo secretário de Agricultura. O sujeito é professor e foi um péssimo secretário de Educação, ao ponto de ter sido obrigado pela Justiça a dar merenda aos alunos no período da pandemia, que ele se recusou de dar merenda aos alunos na pandemia. Então, os baianos não podem deixar de saber quem é o Jerônimo. Do lado de cá, eu trago a minha história de 20 anos de vida pública. 3 vezes o deputado federal mais votado da Bahia. 2 vezes prefeito de Salvador, 8 anos consecutivos, escolhido o melhor prefeito de todo o Brasil. É essa comparação que eu quero que o eleitor faça. E o debate entre nós dois é fundamental para que o eleitor possa ainda mais perceber as limitações e o despreparo dele, que foi testado e reprovado. Candidato, há temas aí que são essenciais para os baianos e centrais para o nosso estado, notadamente aí saúde, educação e segurança. Eu quero lhe propor que o senhor diga aí objetivamente quais são as suas prioridades. A gente vai fazer o seguinte, em 1 minuto, qual avanço teremos na saúde do estado já no primeiro ano do seu governo, caso o senhor seja eleito? Esse talvez hoje seja o principal problema da Bahia em função da fila da regulação. Milhares de pessoas, infelizmente, morrem na Bahia esperando o atendimento médico, o internamento hospitalar. Nós vamos mudar inteiramente a regulação. Não dá para acabar, eu tenho que ser verdadeiro. É o que o povo queria. A gente não pode acabar com a regulação, mas a gente pode trazer gestão de qualidade para a regulação. Em São Paulo deu certo. Eu quero trazer o mesmo modelo, com profissionais, com tecnologia e com eficiência para acabar com a fila da regulação. Outra coisa importante, nós vamos tirar de qualquer espera os casos graves e urgentes. Então, se a pessoa sofreu um infarto, um AVC, um acidente com politraumatismo, se é uma mãe que está ali para ter o seu filho de emergência, tem que ter atendimento imediato. Com esse governo que está aí, nada vai mudar. É preciso mudar o governo para acabar com a espera na fila da regulação. E no caso da educação, em 1 minuto, qual vai ser o avanço do estado
Qual o avanço nessa área nesse primeiro ano do seu governo, caso o senhor seja eleito? Sodac, infelizmente, a Bahia ocupa hoje o penúltimo lugar do Brasil em qualidade de educação. E isso é resultado do trabalho do meu adversário, Jerônimo Rodrigues, que foi secretário de Educação e hoje é candidato ao governo do estado da Bahia. Nós vamos mudar a educação. De um lado, fazendo parcerias com as prefeituras, ajudando os municípios na educação infantil e no ensino fundamental, dando suporte aos alunos, suporte aos professores. Do outro lado, no ensino médio, que é a responsabilidade direta do governo do estado, nós vamos trazer os conceitos de empregabilidade e empreendedorismo, para que o aluno que conclua o ensino médio, ele possa estar preparado para conseguir o seu primeiro emprego, a sua colocação no mercado de trabalho ou aplicar para o Enem e ter nota para passar na universidade e concluir o ensino superior. Aqueles que estão aí há 16 anos e deixaram a educação da Bahia em penúltimo do Brasil, não podem ter mais 4. É preciso um novo governo para mudar a educação. Mais uma vez, em 1 minuto, quando o assunto é segurança, quais avanços no primeiro ano do seu eventual governo? Infelizmente, a Bahia, mais uma vez, apontada em primeiro lugar em número de homicídios do Brasil. Dados do DataSUS, oficiais. 4º ano consecutivo. O dobro do número de homicídios do segundo estado, que é Pernambuco. Outros estados do Brasil reduziram a violência. Aqui só aumentou. O que eu quero dizer a você é que a grande novidade não vai ser do primeiro ano do governo, não. Vai ser do primeiro dia. É a mudança de postura do governador. Sendo eleito governador, eu vou me envolver na questão da segurança pública. Vamos fazer concurso para a polícia, valorizar a polícia, dar condição de trabalho à polícia, remunerar melhor a polícia. Vamos trazer tecnologia para o combate ao crime, vamos fazer com que o presídio seja lugar para punir bandido e não como é hoje, o quartel-general do crime na Bahia. Portanto, vamos ter um envolvimento direto do governador. Essa será a grande novidade a partir do primeiro dia. Quem está aí há 16 anos e não fez, não merece mais 4 anos. É preciso mudança, é preciso um novo governo. Agora que a gente tratou desses 3 temas sensíveis, a gente segue falando sobre a campanha nesse segundo turno. Nesse momento da campanha do segundo turno, o que a gente observa é uma série de prefeitos que apoiavam mudando de lado, declarando apoio ao seu adversário. Essa mudança tem a ver com a expectativa do resultado da eleição, candidato? Desculpe, Sodac, eu acho que essa é a leitura de uma parte das coisas, porque se você for ver, nós ganhamos muitos apoios, inclusive novos prefeitos. Prefeito de Porto Seguro, prefeito de Cruz das Almas, o prefeito de Orolândia, né? O prefeito também de Curaçá, prefeitos que nos apoiaram agora. Nós estamos tendo várias adesões. E o mais importante, nesse segundo turno, eu tenho ouvido muitas pessoas que nunca se envolveram em política, nunca colocaram um adesivo no carro, nunca fizeram uma postagem em rede social. Agora estão abraçando o 44, porque viram que precisam agir, que não podem ficar de braços cruzados, que não podem deixar de ir votar no dia. Então, todo mundo que quer mudança, que quer esperança, que quer um futuro diferente, está se juntando a gente. Eu tenho andado nesse segundo turno pela Bahia e o que eu recebo de carinho das pessoas, hoje mesmo, por exemplo, em Guanambi, ontem em Coité, em Araci, enfim, temos andado a Bahia toda. Então, as adesões, tanto políticas, como principalmente do povo, das pessoas que não participaram da eleição no primeiro turno, me faz acreditar e ter certeza na vitória no próximo dia 30. Falando agora sobre geração de trabalho, renda, candidato, o senhor acha que o Estado ele deve ensinar a pescar, como a gente diz, ou dar o peixe? O Estado ele tem que ser o indutor desse desenvolvimento ou um fornecedor de renda direta? Vamos lá, Sodac. Primeiro, os programas sociais são muito importantes, porque a Bahia é um estado pobre, é um estado desigual. Eu, como prefeito de Salvador, fiz programas de transferência de renda, como é o caso do Primeiro Passo, auxílios que nós criamos, que são fundamentais. Então, o próximo governador vai ter que ajudar as pessoas mais pobres, vai ter que estender a mão para quem precisa mais, para quem está passando fome, para quem não tem emprego, para quem não tem moradia digna. Nós, por exemplo, temos aí o programa Morar Melhor, que é um programa que vai dar R$10 mil para reformar a casa das pessoas mais pobres de toda a Bahia. Do outro lado, a geração de emprego é fundamental. É a política social mais importante e efetiva. A Bahia hoje ocupa o primeiro lugar em número de desempregados do Brasil, segundo dados do IBGE. Não dá para continuar assim.
Agora, para mudar, a gente precisa mudar o governo, porque esses que estão há 16 anos, por exemplo, viram a Ford fechar a fábrica na Bahia e não fizeram nada, não reagiram. Eu quero ser governador para rodar esse Brasil e rodar o mundo atrás de novos investimentos, buscar novas empresas, levar um novo processo de industrialização para o interior, dar emprego para o pequeno produtor rural, para você que vive da agricultura familiar, que precisa de apoio técnico, que precisa de financiamento, que precisa de acesso à água e hoje não tem. Então, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Programa de transferência de renda, de um lado, e do outro, geração de emprego na veia do nosso povo. Candidato, agora o senhor tem aí 30 segundos para se despedir do nosso público. Agradecer a você, Sodak, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, a vocês que votaram em mim no primeiro turno, muito obrigado pela confiança, e a vocês que não votaram em mim no primeiro turno. O que eu peço, mais do que eu voto agora, é que vocês analisem e comparem a mim e ao Jerônimo. Avaliem a minha história dele, a minha trajetória dele, as minhas propostas e a dele. E chegue à conclusão, quem pode de verdade mudar a Bahia? Se eu tiver o seu voto de confiança, o meu compromisso é o de fazer pela Bahia e pelos baianos o melhor governo de todo o Brasil. Candidato Semineto, o BATV agradece a sua presença conosco aqui nessa intenção, claro, sempre de ajudar o eleitor na hora da decisão do voto. Obrigado. E amanhã o nosso entrevistado vai ser o candidato Jerônimo, do PT. Logo mais no G1 Bahia você confere tudo o que aconteceu no BATV de hoje, outras notícias amanhã bem cedinho no Jornal da Manhã. A gente fica por aqui. Para você uma boa noite, se cuide, a gente se vê amanhã.